que serão importantes para vocês, talvez ao final, ao término deste estudo. As epístolas gerais são 8. Começa no livro de Hebreus, termina no livro de Judas. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Um ponto que eu achei importante nesse estudo é o termo usado para os judeus espalhados, diáspora ou dispersão. O livro de Hebreus, eu falei em um tema, mesmo estando assim com a diabetes bem alterada, estava quase 500 de glicemia. Eu falei, quem se lembra sobre o tema que nós elegemos? Foi a superioridade de Cristo como sacerdote eterno. Ele é superior aos anjos, superior à lei, superior aos profetas, ele é superior a tudo. Foi um dos pontos fundamentais de Hebreus. O livro de Tiago, ontem, nós frisamos muito o capítulo 3, quem se lembra? Ninguém? Puxa vida, hein? O cuidado ao falar, o cuidado ao ministrar, o cuidado ao darmos uma direção para um público, principalmente o público do Senhor, o povo que serve a Deus. Porque o cuidado ao ser mestre, todos que estudam e se propõem a ensinar, nós devemos ter um cuidado todo especial. E no capítulo 3 de Tiago, ele nos alerta muito forte sobre isso. Porque depois, irmãos, que nós falamos, que nós expressamos, às vezes não nos veremos mais aqui nessa terra, só se Deus preparar outro encontro. E nós temos que ter muito cuidado em falar, pesquisar muito, pedir orientação a Deus, para não nos expressarmos equivocadamente ou errado, porque depois às vezes não tem conserto, né? E esse foi o ponto fundamental que eu frisei no livro de Tiago. O fundamento da carta de 1 Pedro, para que foi escrita? Eu frisei bastante também. Ela foi escrita para confortar os primeiros crentes que estavam sendo perseguidos, que estavam na diáspora ou na dispersão. O que orienta os crentes à carta de 2 Pedro? Primeiramente, sobre os falsos mestres. É muito forte, 2 Pedro, ele pega bem forte nesse ponto, sobre os falsos mestres. E ele orienta, estimula o povo, os crentes de um modo geral, a seguirem fiéis a Deus. E o ponto de 2 Pedro que nós fechamos ontem, ele é fundamental, é tema da carta de 2 Pedro. Eu também frisei isso. Alguém se lembra? Sobre a vinda do Senhor. É o tema da carta de 2 Pedro. Ele alerta sobre a volta de Jesus para arrebatar a igreja. Então, esses pontos que eu estou falando são pontos que precisariam ficar fundamentado no coração de cada um, para que este ensinamento ele pudesse ter um efeito assim que, decorrido algum tempo, o que você aprendeu na escola, né? Principalmente esse de Tiago, viu, do capítulo 3. Agora, 1 João, o fundamento principal de 1 João é amor ao próximo. Amém? Amém? Conseguiram gravar alguma coisa? Bem? Vamos ver então se gravaram. Quantas são as epístolas gerais? Congratulations. Quais são as epístolas gerais?
1 João, 2 João, 3 João e Judas. Qual o termo usado para os judeus espalhados? Ou dispersão? O que nos mostra claramente o livro de Hebreus. Parabéns. Superioridade de Cristo como sacerdote eterno. O que nos alerta o livro de Tiago acerca de ser mestre no capítulo 3. O cuidado ao falar, cuidado ao expressar, o cuidado ao ensinar. Qual foi o fundamento da carta de 1 Pedro? Para que foi escrita? Muito bem. O que orienta os crentes à carta de 2 Pedro? Ser fiel e sobre os falsos mestres. O texto áureo de 2 Pedro, a vinda de Jesus. E o fundamento, 1 João, o amor ao próximo, que nós vamos aprender agora, mas já pode ficar gravado nos corações para que nós possamos ter isso bem forte, né? Amor ao próximo é tão bom. Eu estou sentindo isso muito forte aqui, pastor Josué. E mesmo com a minha deficiência desses dias, a minha insegurança inicial, porque a pior coisa que tem, irmãos, é o tal da diabetes, viu? Ela é terrível, ela altera. Ontem, não sei se vocês perceberam, eu não conseguia falar as palavras direitas, porque às vezes, quando há uma glicemia forte... muito obrigado, viu? Isso aí é charme, viu, irmãos? Quando a glicemia fica muito forte, as palavras embaralham, não consegue falar a palavra corretamente. E quando é terrível, quando ela baixa também demais, parece que está embriagado. Se para dirigindo na rua, a polícia leva preso porque pensa que está embriagado. Mas glória a Deus que tudo passou e nós estamos bem nessa manhã. Então, Epístolas Joaninas, a página 30 da nossa revista, como introdução, 5 são os livros do Novo Testamento atribuídos ao apóstolo João. Evangelho de João, Apocalipse e as 3 chamadas Epístolas de João. Estes 5 livros, conhecidos como a literatura joanina, contêm os 3 tipos de literatura encontrada no Novo Testamento: histórica, epistolar e apocalíptica. As 3 epístolas estão incluídas no grupo de escritos neotestamentários denominados epístolas gerais. As 3 de 1 João estão incluídas. Foi dedicado por muitos teólogos e estudiosos um extenso estudo sobre a identidade do autor, que depois, se vocês virem na base dessa apostila que está mencionado todas as buscas que foram efetuadas no final, vocês vão verem que muita gente se preocupou em saber exatamente a identidade deste autor. Eu, particularmente, eu gosto da Bíblia toda e não me preocupo muito com isso, pastores. Eu acho que o mais importante na vida de um cristão é crer na palavra, é crer em Cristo, é crer que a Bíblia foi inspirada por Deus, é crer que o que a Bíblia diz é verdade, que quando a Bíblia diz que Zaqueu era rico, o homem era rico mesmo, ele tinha dinheiro. Quando a Bíblia diz que o peixe engoliu a Jonas, ele engoliu mesmo. E se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, a gente ia ter que fazer uma força para acreditar, viu, irmãos? Porque estaria na Bíblia. Então, o fundamento principal é nós termos a convicção de que Deus é Deus, de que Cristo é o nosso Redentor, que Ele nos salvou e que Ele é o sacerdote eterno. Essas medidas de estudo, de pessoas que têm tempo, eu acho muito bonito. Eu gostaria de saber essas coisas todas, mas não sei. Então eu tenho que pesquisar bastante. A data que diz aqui que mais tardia possível seria o uso tanto do Evangelho como de 1 João por Policarpo, que foi o pastor substituto
de João Inácio, e este uso empurraria a data para trás, provavelmente para o primeiro século. A falta de reflexo de perseguição nas epístolas provavelmente se encaixa melhor no período anterior à perseguição sob Domiciano. Embora haja uma atmosfera de tensão, não parece que João e seus leitores haviam acabado de sair de uma ocasião de intenso perigo e perseguição. Portanto, conclui-se que essas epístolas de João foram escritas entre 70 e 90 depois de Cristo. E talvez a década de 80 e 90 seria provável. O local da composição, da escrita, como o quarto evangelho, a outra literatura joanina saiu da área da Ásia Menor, que tinha Éfeso como centro. Policarpo, um discípulo direto do apóstolo João, disse que João viveu e morreu em Éfeso. Claro que tudo isso são pontos históricos, pesquisados ao longo dos anos e registrados, principalmente Eusébio, é um livro fantástico, eu tenho visto alguma coisa. Escreveu que o apóstolo João viveu em Éfeso, Irineu, Eusébio, todos esses escritores, que ele viveu em Éfeso até o tempo de Trajano. E tem todas as referências dos livros aqui. E a primeira epístola de João, o esboço, o tema base, o Cristo é Jesus e temos comunhão com Ele em nosso irmão. A base da mensagem é a realidade histórica de Jesus Cristo, a história de Cristo, a natureza da comunhão com o Filho. Nós queremos já, aqui nesse ponto da página 31, citar rapidamente, primeiro, o requerimento, o que o livro requer dos cristãos, é que nós tenhamos uma vida consagrada a Deus. A mensagem, a prática segue a profissão de fé. Alguém que professe não ter pecado mente e tenha referência do tema. Porque nós temos no nosso dia a dia que viver um conserto constante com Deus. Sim ou não, irmãos? Porque somos falhos e imperfeitos. Mas o Senhor Jesus continua sendo misericordioso e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Claro que, evidentemente, nós temos que nos esforçar para renunciar. Porque existem situações que se apresentam diariamente sobre a nossa vida. Principalmente os pontos que nós consideramos ponto fraco. E temos que renunciar para seguir adiante. Mas também temos aqui um ponto de escape muito forte, né? Se pecarmos, temos um advogado. Coisa boa, né? Advogado é algo muito importante, né? Aqui na Terra, a única forma de nós falarmos com a autoridade máxima, pelo menos no Brasil é assim, penso que em toda parte, com um juiz de direito que avalia quem tem razão, quem não tem, é através de um advogado, é constituindo-se um advogado. Se não for assim, ninguém pode falar com a autoridade máxima e com o juiz. Aproveitando também esta situação, eu estou muito feliz, pastor Josué, de ver assim a beleza da igreja aqui, pastor Domingos. Olha que maravilha, o senhor não teve tempo de olhar o povo todo assim, né? Hoje ainda, já olhou? Dá uma olhadinha como estão bonitos, arrumados para Jesus. Quando nós vamos à presença de um juiz, irmãos, olha, é tremendo, viu? Minha esposa é advogada, ela sempre conta, não pode ir de bermuda, não pode ir de boné, virado para trás então vai preso, não pode ir de mini saia, tem algumas regras, né? Quantos advogados tem aqui? Olha, tem. Bom, quantos vão se formar direito? Quantos estão estudando? Olha, tem alguns, né? Dá tempo ainda, viu? Oh, glória a Deus. Deus abençoe sua vida e consiga o projeto, em nome de Jesus. Eu comecei a orar, pastor Josué, pelos jovens da igreja para serem universitários, por onde passei.
E de vez em quando eu recebo com surpresa um e-mail. Pastor, o senhor lembra que o senhor orava pela minha universidade? Comecei a ensinar, inclusive, os adolescentes a dar o dízimo. Porque adolescente toma Coca-Cola, adolescente come lanche no McDonald's. E uma vez eu falei, olha, eu desafio vocês. Deixe a Coca-Cola um dia, deixe um lanche uma vez por mês e tragam. Se não for dízimo, tragam como oferta agradável a Deus. E comecei a orar, trazer os adolescentes à frente, trazer os jovens à frente, e sabe que muitos se tornaram universitários e se formaram, e muitos jovens às vezes estão estudando e não sabem o que vão fazer com o seu certificado, com o seu diploma. E eu aprendi, uma vez a minha esposa estava contando acerca do irmão dela, que uma vez estudando, ele fez o curso de marketing, né, mano? Marketing. E ele consagrou a Deus o curso. Quando estava estudando, consagrou a Deus. E já faz 20 anos que ele trabalha na Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Isso é muito bonito, exercendo o mais alto cargo daquela casa. O Ronaldo, todos veem nos periódicos, nas revistas, o nome dele. Então, você que tem um projeto, que está estudando, consagre a Deus se você tiver dificuldade. Então, queridos, é bom se apresentar um advogado. Então, tudo isso que eu falei foi que nós temos que estar mais bonito ainda para nos apresentarmos a Deus. Depois também, o requerimento aqui mostra que nós temos que ter a prova do conhecimento de Cristo. E a prova principal é a convicção de que Ele é o sacerdote eterno, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é que perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, muda o curso da nossa existência, nos abençoa na terra, supre as nossas necessidades, nos dá a veste, nos dá o calçado, nos dá o pão. Este é Jesus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. E também o requerimento é um novo mandamento, o velho com sentido novo, né? Que Cristo, Ele veio para cumprir a lei. Também fala, no segundo ponto, que esta comunhão significa desapego às coisas mundanas. Isso nos leva a um apelo pela lealdade, para a lealdade. Irmãos, como é bom ser leal aos nossos fundamentos, a nossa igreja. Eu amo a Assembleia de Deus, a minha igreja. Eu passo em frente a qualquer Assembleia de Deus, eu abençoo, eu levanto as minhas mãos, independente de ser Assembleia Portuguesa, de ser Assembleia Brasileira, por qualquer lugar do mundo que eu esteja passando, ou qualquer cidade do Brasil, eu levanto a minha mão e abençoo. E faz parte, e nós temos que ser leal aos nossos fundamentos, à nossa igreja, ao nosso Salvador, aos nossos pastores, às determinações ministeriais. Mas o pastor é chato, tem que fazer isso. Tem, irmãos. Nós aprendemos assim, nós seguimos fazendo assim, e alguém que está embutido, que foi colocado à autoridade como anjo da igreja, é para orientar. E nós que somos servos, é para servir. Então, quem está na frente, a gente achando que é chato ou que não é chato, que é bom ou que é ruim, nós temos que fazer com gratidão no nosso coração, porque Deus se agrada da obediência. Então, nós temos que nos desapegar às coisas mundanas e temos que ser leal aos nossos princípios, à palavra, a Cristo, à igreja, ao ministério e aos fundamentos da nossa fé. E temos que, de fato, nos desapegar às coisas mundanas. Irmãos, tem tanta coisa que é boa, né? Quantos corintianos tem aqui? Olha, é que nem tiririca isso, viu? Todo lugar tem. Mas eu acho que não deve trocar o jogo do Corinthians pelo congresso da igreja, pela festa, pelo evento. É muito mais importante para as nossas vidas. E querendo ou não, aquilo está mais para o mundo do que para nós. Grava na TV, hoje tem tantos recursos, né? Que nós podemos fazer, né? Na época que estava ainda há muitos anos o Brasil jogando, e a gente estava numa reunião ministerial, né? Lá no Belém, e todo mundo curioso para saber, aqueles pastores tudo reunidos, a gente tinha que estar junto. Aí Rojão, pá, né?
Um pastor saiu lá para fora e voltou, fez assim, tostão, né? Todo mundo sabia que foi o primeiro gol tostão. Não tinha nem internet, mas a gente conseguia se informar. E hoje? Então, queridos, nós podemos nos desapegar às coisas mundanas, mas nos mantermos informados, porque Deus é Deus e Ele sabe. A advertência também, irmãos, é a razão, ainda no ponto de requerimento para a nossa fé, a razão pelo qual o mundo é transitório. Tem os versículos aí, nós não conseguimos ir para todos os versículos, mas a razão é forte e nós temos os nossos princípios estabelecidos, conhecemos os nossos pontos de fé e, de fato, sabemos que as coisas do mundo todas são transitórias, né? Traz até um pouco de alegria por um pouquinho de tempo, mas lá na frente a gente vai ver que aquilo é transitório. A advertência contra os ensinos do anticristo, que são os falsos mestres, e que há anticristos na igreja. Não deve haver comunhão com os anticristos. Às vezes a gente conhece o povo que professa uma fé errada, conhece aqueles que estão sempre com debates polêmicos, né? Paulo classificava isso como discussões que a nada edificam, né? Vãs discussões que a nada edificam. Então, irmãos, a gente não tem que ficar expondo as nossas convicções de bobeira, não. Nós temos que ter segurança, firmeza de que temos Jesus, que sabemos quem é Jesus, que temos a Bíblia, sabemos o que é a Bíblia, e as nossas convicções, elas não vão mudar, porque nós temos experiência. E às vezes, estes lá que Judas classifica como pessoas lisonjeiras, né, de convencimento, irmãos, se você se posicionar uma vez só firme, e a pessoa não obedecer, você vai fazer só o seguinte: olha, eu tenho as minhas convicções, sabe? E Cristo Jesus está entre eu e ti. Acabou a história. Acabou. Só isso. Não deve haver comunhão com estes. Prova de filiação. Sempre que se nasce uma criança, né? Tem que se fazer uma certidão de nascimento. Quando se aceita Jesus, o nome vai para o livro da vida. Você, quando é abençoado por Deus e tem um filho, você vai ensinar o que de melhor você sabe. Então, os filhos têm as características do pai. Meu Deus, como é bom, né? Eu desafio qual é o cristão aqui, nesta sala, que sabendo que o seu irmão está sem o pão em casa, não vai pegar uma parte muito boa daquilo que tem, não vai levar na casa dele. Tem alguém que não faria isso? Se você mora em um apartamento e você está trabalhando, você sabe que ali em frente mora um crente fiel, que sempre foi dizimista, que por um momento está desempregado, e você vê ele sem energia, você vai fazer um esforço para pagar aquela energia e contribuir. Porque este é o coração. Nós aprendemos e temos essas características do amor intrínseco na nossa personalidade, na nossa vida. Só que, por outro lado, fica um alerta também, né? Porque a Bíblia fala também dos minadores e roubadores. Aqueles que vêm para tomar, sabe? Já fica certinho, né? Sabe o dia que você recebe, que seu marido recebe, e naquela tarde chega, né? Bem bonitinho. Aliás, já entra até no seu orçamento. Olha, eu tenho que pagar energia, o aluguel. Tem aquele dinheiro da fulana de tal, não podemos esquecer. Já entrou até no orçamento da família. A Bíblia classifica isso como minadores e roubadores. Temos que tomar cuidado com isso. Saber dizer não forte, quando precisa dizer não. E abençoar quando você é movido pelo Espírito de Deus, pelo amor e pelas características que o Pai colocou em você como filho. O ideal, também aqui na prova de filiação, é o destino do filho, é ser como Jesus Cristo. Claro que o que nós queremos de destino para o nosso filho? Já entrar numa boa escola, uma boa alimentação, medicamentos corretos, uma criação abençoada, para que possa prosperar, ter uma boa saúde, uma mente boa. É isso que nós queremos. E o Senhor nosso Deus, Ele também
quer nós, como nosso destino, seja sem pecado, que nós possamos ser como Jesus, tenhamos as características da personalidade de Cristo na nossa vida. A prova da filiação, esse é o ponto fundamental de que eu falei no início aqui, né? Amar uns aos outros, amar os irmãos, morrer uns pelos outros, né? Essa parte de morrer é forte, né? Mas se nós nos sacrificamos em uma consagração, em um jejum por alguém que está precisando, nós estamos mortificando a nossa carne em benefício de alguém. Não deixa de ser um ponto forte na nossa vida. O ponto 5, a falsa filiação, que foi um dos pontos de João, né, que ele falou contra os gnósticos e os docéticos, que eram seitas terríveis que atuavam na igreja naquele tempo. E ele escreve forte a respeito disso. Tinha uma destas seitas, acho que é a segunda, que eles diziam que Cristo era um espírito, né, pastor? Um espírito que ele habitava em Jesus, mas que ele não era o Filho de Deus. E isso que eles pregavam, e que eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E ele bate forte contra isso. O distintivo dos filhos é o amor. Lá em Lins, onde eu dirigi a última igreja, estou em Penápolis agora, havia uma irmã que ela ia subindo a escada, que lá também tinha uma escada assim, pastor. Ela ia subindo a escada, quando ela dava Pai do Senhor, ela já estava chorando, cheia de Deus, cheia de amor. E é interessante que quando a gente vê uma pessoa cheia de Deus, é bonito, né? O semblante muda. E nós vemos essa pessoa cheia de Deus, nós queremos ser igual. Pedimos a Deus, olha, eu queria um pouquinho daquela unção, Senhor. Eu queria ser parecido com o fulano e com a fulana. Isto é um distintivo, são características que é o amor sobre a nossa vida. O efeito poderoso do amor divino é outra prova de filiação. Isso só é mostrado com obras, com coisas que nós fazemos. E o aperfeiçoamento do amor divino em nós, que isso é no dia a dia, no desenvolver da nossa fé. Os filhos creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, como filhos de Deus, e cremos em Jesus, quando nós ensinamos os nossos filhos, eles seguem o caminho. Então nós temos que crer verdadeiramente em quem é o nosso Pai e praticar os ensinamentos deles. Agora aqui, conclusão final desta carta. O mundo fica com o maligno. E a carta nos ensina a guardar-nos dos ídolos, daquilo tudo que venha a comprometer a nossa regra de fé. Tem coisas, irmãos, que hoje, claro que ninguém vai acreditar em uma imagem e coisas desse tipo. Mas, queridos, existem situações que a gente cria um ídolo dentro de casa. Eu tenho um irmão, que ele é pastor. E este irmão, ele morou aqui em Portugal, acho que uns 2 ou 3 anos. E ele tinha uma coisa que ele gostava muito, ele admirava muito a Ayrton Senna. E ele comprou uma camisa muito bonita do Ayrton Senna. E uma vez na igreja, o Senhor falou fortemente com a esposa dele, em uma oração, que ela tinha que limpar a casa. Eles fizeram uma limpeza lá, tiraram, procuraram, pesquisaram. No final, a esposa falou, olha, a única coisa que tem diferente aqui em casa é a sua camisa do Ayrton Senna. Não, mas eu gosto muito dessa, eu não vou desfazer. E sabe que aquela camisa, ele depois foi olhar na etiqueta dela, ela havia sido feita ali na Bahia, no Pelourinho, por um dos maiores terreiros da Bahia, de Umbanda. Então,
enganadamente ele tinha um ponto de idolatria dentro da casa dele, que estava naquela etiqueta e havia sido consagrado a demônios. Então nós temos que nos guardar em todas as coisas. 1 João, chamado, ainda na 31, de uma epístola, ela nem começa nem termina como epístola. Tampouco ela tem a identificação usual do escritor. E o nome do grupo a qual foi enviada, não há nenhuma saudação de despedida. Contudo, ela tem o sentido de uma carta pessoal endereçada às pessoas conhecidas pelo autor. Ele conhecia as pessoas para quem ele estava escrevendo e conhecia o que estava acontecendo naquela igreja. Nós não temos tempo de seguir adiante, irmãos, pois está ultrapassado. Nós já estamos ali com a placa de sinalização acionada, mas essa carta ela nos impulsiona ao amor, amarmos-nos uns aos outros, à obediência, a andar na luz de Cristo, a andar no amor de Deus com todos os irmãos, a aceitação que Jesus Cristo é fé e temos fé nele como Filho de Deus, a vitória sobre o pecado, a presença do Espírito Santo na vida do crente. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. No período da tarde eu farei um resumo das 3 cartas, bem rapidamente. Graças a Deus.